Salve galera, beleza? Tô aqui hoje para falar para vocês coisas que eu nunca falei sobre Portugal, hein? Vocês que estão acostumados aí com os meus vídeos, criticando muitas coisas que acontecem em Portugal, hoje vão se surpreender, hein? Hoje eu vou falar de assuntos aqui que eu nunca falei no canal. Portugal, assim como o Brasil e como todos os lugares do mundo, são repletos de defeitos. Porém, o que pode ser um defeito para mim, pode não ser para outra pessoa. A gente trava batalhas aqui no canal, muitas vezes até cansativas, por simples divergências de opiniões. Mas hoje eu vou contar muita coisa que eu penso sobre Portugal que eu nunca falei para os meus inscritos. Antes de ir direto ao assunto, eu preciso fazer uma rápida introdução sobre mim para que eu possa entrar nesse assunto. Eu desde muito jovem tive uma vida esportiva muito ativa, jogava futebol o dia inteiro, corria muito, representei minha escola nos jogos escolares nos 10.000 metros, ou seja, eu sempre tive uma saúde de ouro. Mas foi nas artes marciais que eu tive um desempenho maior, onde eu cheguei a treinar em 3 períodos diferentes, quando representei a cidade de Santo André no Taekwondo. Antes mesmo do Taekwondo, eu já era faixa preta de kickboxing e já era grau preto de Muay Thai. Em 1997, 1998, eu sofri uma lesão no tornozelo esquerdo, o que me impossibilitou de continuar lutando. Porém, como eu havia sido atleta na minha adolescência inteira até a minha fase adulta, por não poder mais chutar e todas as minhas artes marciais priorizavam chutes, eu tive que buscar outra arte que eu não necessitasse de chutes. E foi aí que eu fui treinar jiu-jitsu até chegar à faixa preta depois de 10 anos de treino. Porém, foi no jiu-jitsu que eu tive a pior notícia que um praticante de esportes pode ter. Eu passei mal aí uns 3 dias consecutivos no tatame e aí eu fui realizar uma bateria de exames e foi aí que eu fui diagnosticado com um problema cardíaco grave e os médicos disseram naquele mesmo momento para mim o seguinte: ó, atividade física para você chegou ao fim. Você tem um problema cardíaco agravado pelo excesso de prática esportiva e se você aumentar o seu ritmo cardíaco, você pode ter uma morte súbita. Então, a melhor coisa que você tem a fazer agora é simplesmente parar com qualquer tipo de atividade física. Esse foi sem dúvida um pesadelo para mim, pois só quem é atleta sabe o quão ruim é você ser impossibilitado de fazer atividades físicas, sendo que você foi atleta a vida inteira. De imediato eu comecei o meu acompanhamento na maior referência hospitalar para cardíacos da América Latina, o Hospital Dante Pazanese em São Paulo. E infelizmente, como todos sabem, mesmo sendo uma referência, mesmo eu não tendo críticas alguma sobre todo o tempo que eu tive acompanhamento no hospital, infelizmente, quando a política muda no Brasil, tudo muda em todos os sentidos. E a partir desse dia, eu não conseguia mais agendar os meus retornos, as consultas que aconteciam 2 vezes ao ano. Foram longos 3 anos assim. Ao mesmo tempo, eu acabei tendo um problema renal e também precisei de atendimento médico em outro hospital público. Só que, mais uma vez, não tinham agenda para realizar 2 simples exames de ultrassonografia de rins e durante 3 anos eu não consegui agendar estes exames também. Foi diante disso tudo que eu decidi me mudar para Portugal, pois eu ouvia falar muito bem da saúde em Portugal e agora é que eu começo a falar coisas sobre Portugal que eu nunca falei antes. Quando eu cheguei em Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi arrendar um lugar para morar, correr atrás aí de abrir conta em banco e principalmente legalizar a situação da minha esposa no país. Isso tudo nós resolvemos em 7 dias e no meio disso eu aproveitei para agendar consultas no Hospital São João para conseguir as guias de exame para ver se eu conseguia aí fazer o meu ultrassom de rim. Pois é, pessoal, se tem uma coisa que eu jamais vou poder falar mal de Portugal, foi do atendimento que eu tive desde o início. A primeira coisa que me deixou até assustado foi que quando eu entrei para a primeira consulta com o clínico geral, foi que passei pelo menos uns 45 minutos na sala contando todo o meu histórico de saúde. Isso no Brasil é algo quase impossível de se conseguir. Como eu mesmo costumo dizer,
No Brasil, as cadeiras são que nem escorregadores, né? Então você senta, você terminou de escorregar ali, você já levanta para ir embora com um diagnóstico de você tá com uma virose e toma uma dipirona que passa. Esse atendimento em Portugal já me deixou muito satisfeito. Primeiro, porque eu fui atendido no mesmo dia. Segundo, porque eu saí com as guias para os exames e descobri que eu poderia escolher qualquer laboratório ou clínica que fosse coparticipante do governo, pagando apenas uma parte dos exames. Fiz os exames em 3 dias após a consulta. Exames que eu tive esperando no Brasil por 3 anos. Foram 2 ultrassons de rins e mais uma bateria de exames de sangue, e no total eu gastei apenas 10 euros, somando aí consultas e os exames. Meu ponto de vista positivo sobre a saúde em Portugal aconteceu quando eu tive a minha primeira consulta no Hospital São João, no Porto, com a área de cardiologia. Sem comentários, o melhor atendimento que eu tive em toda a minha vida. Uma médica esclarecedora, interessada no meu problema e que exigiu ainda que eu fizesse todos os exames que eu fiz no Brasil e que eles fossem repetidos com ela. Primeiro, pelo motivo de que os equipamentos já eram mais avançados, e segundo, de imediato ela já substituiu a medicação que eu usava no Brasil e ainda disse para mim: olha, esse remédio que você toma é um remédio de 1960 que nem se usa mais na Europa, mas que infelizmente é o que o governo brasileiro oferece aos seus utentes, né? E aí, para você ter uma ideia, de uma dosagem de 150 miligramas ao dia, eu passei a tomar um único medicamento de 5 miligramas ao dia e que melhorou minha qualidade de vida aí em pelo menos 80%. Então, eu sou 100% gratidão a Portugal por eu ter até hoje todo o respaldo necessário do SNS. E claro que nem tudo são rosas. Foi em Portugal aí que eu peguei Covid, que eu achei que eu fosse morrer. Foi com esse diagnóstico que eu pude estar em uma ala de Covid e ver que a nossa vida, ao mesmo tempo que é uma dádiva de Deus, ela também é algo muito frágil. Pude ver nesse dia o descaso de médicos e também foi nesse mesmo dia que eu saí andando dessa ala depois de 6 horas de espera e nenhum atendimento. Fui embora a pé no meio da madrugada, uns 30 minutos caminhando com aquela falta de ar insuportável. Mas eu agradeço também aí pelo auxílio financeiro que eu tive do governo nos 15 dias que eu tive que ficar em quarentena dentro de casa, e principalmente depois que eu me recuperei é que eu não posso jamais criticar o sistema de saúde em Portugal, pois por conta do Covid eu ao longo de toda a minha vida terei que dormir aí com um respirador CPAP, esse aqui, e que está sendo 100% custeado pelo governo português, mesmo eu estando aqui no Brasil, pois no dia seguinte de terem me indicado o uso do aparelho, a empresa foi até a minha casa pela manhã levar o aparelho novinho e eu não tenho nenhum custo sequer com isso. Assim como todo o meu acompanhamento cardiológico em Portugal é também 100% custeado pelo governo. Então, se vocês só me vêm criticando Portugal, saibam que não tem como eu não amar uma terra que se preocupa tanto assim com a minha saúde e com o meu bem-estar. Eu tenho muita gratidão por tantas coisas a Portugal. São portugueses os meus poucos e verdadeiros amigos que eu amo de paixão. São portugueses os que mais me ajudaram quando eu cheguei aí. São portugueses que olharam para mim por inúmeras vezes e disseram: não tenho dúvidas que és português, pois pensa como nós. Então, meus amigos portugueses, os bons portugueses, não se ofendam com as minhas críticas. Minhas críticas são como as de vocês, de portugueses natos que se machucam com críticas vindas de gente de outra terra. Mas que isso não se estende a mim, pois eu me considero sim muito mais português em minha essência do que brasileiro. Por isso eu reforço sempre quando digo que Portugal também é minha terra. É a terra de toda a minha família, corre em minhas veias o sangue europeu, de um lado o sangue português, do outro o sangue húngaro-romeno, mas meu convívio mais intenso sempre foi mais com a minha família portuguesa, apesar de ter convivido também com a minha bisavó, com a minha avó húngara, mas era no colo da minha avó portuguesa que eu me sentia amado e acolhido. Foi pelo cancro da minha mãe que eu deixei Portugal recentemente para estar ao lado dela nesse momento tão difícil para todos nós, e que, graças a Deus,
ela foi abençoada e superou tudo isso. Então, Tugas, não se chateiem comigo, vocês não imaginam o tamanho do meu amor por essa terra. E se hoje eu não penso mais em estar em Portugal, é porque aconteceu em Portugal algo que eu não esperava. Eu saí do Brasil para viver longe das manias dos brasileiros, para viver uma vida de tranquilidade, mas de 2022 para cá, eu ouvia todos os dias o volta para tua terra, por conta dessa invasão que nada tem a ver comigo e que infelizmente foi potencializada pelo próprio governo português. Tugas, não sejam tão literais comigo, opa! Eu amo vocês. Então é isso, galera. Ficamos por aqui com esse vídeo, onde eu falo bem de Portugal, e eu prometo que trarei histórias de alegria e de bons momentos que eu vivi aí no Porto, neste norte que eu amo tanto. Ok? Um beijão, um abraço e até o próximo vídeo, hein?